Pessoal, bem-vindo a mais um DP Estratégico em Pauta. Hoje o tema é super importante, comunicação. Episódio 8. Até vou dar um spoiler aqui, são pessoas que você já conhecem pela TV, então para mim é uma honra estar entrevistando elas aqui. E eu falo que a comunicação no mundo corporativo, às vezes você pode ter uma pessoa ali que, já vê aquele coleguinha que não entrega tanto, e às vezes pode ser, ou às vezes ele até entrega, ele não consegue demonstrar um bom resultado, a comunicação gera o crescimento. Então, eu acho que para vocês que estão começando, vai começar planejando o ano 2026, recomendo, invista no mínimo 50% do seu tempo em comunicação. Quem consegue se comunicar, se entrosar, é desenrolado, cresce mais rápido e tem mais resultado. Bom, gente, um prazer receber as meninas aqui. As duas Robertas, Roberta Campos, Roberta Gregório. Elas são, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui do trabalho delas. Têm mais de 20 anos de experiência em comunicação. A Roberta Campos e a Roberta Gregório já trabalham como repórteres, né? Apresentadoras e roteiristas da TV Globo, desculpa, Record TV, SBT, Globo News, TV Bandeirantes. E em cargos de liderança também nas principais emissoras do Brasil, né? Do país. Uniram conhecimento e vivências em diversas áreas e hoje inspiram pessoas com a comunicação autêntica, segurança e empatia. Os Robertos transformaram a comunicação de líderes, colaboradores e empresas por meio de treinamentos individuais e corporativos. Sejam bem-vindas aí. Obrigado por esse bate-papo de hoje aí. Vou deixar um pouquinho para vocês apresentarem aí a carreira de vocês, o projeto, para a gente entrar nesse tema que eu acho que, de todos que a gente conversou aqui, se todo mundo investisse em comunicação, o resultado seria muito maior. É verdade, Jean. Muito obrigada. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para poder discutir sobre comunicação. A sua introdução, você já disse tudo. Comunicação realmente é a chave, É. né, que você precisa virar se você realmente quer crescer na carreira. E o Uhum. que a gente observa hoje, tendo a nossa empresa, a gente está há 3 anos com Duas Robertas Treinamentos em Comunicação, é cada vez mais quem está no corporativo está abrindo os olhos para isso. Está enxergando que não é só o hard skill, né? Não é só a técnica que faz você crescer, chegar onde você quer chegar. Mas Uhum. é olhar para soft skill, é olhar para a comunicação que faz você realmente dar aquele turn point, né? Pois é, obrigada pela Imagina. participação aqui. De fato, nós colocamos, né, no mercado uma empresa para fazer diferença. Por quê? Porque a gente percebeu que, de fato, a comunicação, ela transforma vidas, né? E Uhum. as pessoas chegavam para a gente, assim, no dia a dia e falavam assim, poxa, vocês têm o dom da comunicação, que dom é esse? Comunicação não é dom, né, Gina? É desenvolvimento, Comunicação né? é desenvolvimento, comunicação é uma soft skill comportamental requerida pelas empresas hoje em dia, como a Roberta falou, né? Muitas empresas já perceberam que se você não investe na comunicação, no desenvolvimento dos seus colaboradores, realmente aquele setor ou aquela empresa não atinge a alta performance, e aí tem que desenvolver a comunicação, e quem não percebe isso vai ficando para trás, né, Rô? Sim. Engraçado, você está contando isso, eu me lembrei de uma entrevista que eu assisti do Cortella, que Uhum. ele falava assim: nossa, as pessoas vêm e falam assim, Cortella, você tem um dom de falar tão bonito. Ele fala assim: eu me sinto ofendido quando a pessoa fala. O tanto de livro que eu li, o tanto que eu Uhum. estudei, o quanto que eu vivenciei para poder chegar no nível de fala e de comunicação que eu tenho hoje. E é bem isso. É uma habilidade É. que você pode desenvolver. Logicamente, que assim como várias outras, algumas pessoas nascem com essa habilidade um pouco mais Verdade. desenvolvida e outras um pouco menos. Então, você Uhum. precisa galgar mais espaços, né? A gente entende a comunicação como uma escada, Uhum. né? A gente conta isso muito para os nossos mentorados, onde cada pessoa está no degrau e tem vários degraus para subir. Inclusive nós que somos especialistas em comunicação, nós temos o nosso degrau nessa escada e com certeza temos muito para aprender, né? Tem uma vastidão que está debaixo do guarda-chuva da comunicação é muito rico. Tem muitos elementos que a gente precisa se aprofundar para o resto da vida e que auxiliam e muito nos nossos relacionamentos, inclusive. Com Você falou da certeza. questão do Cortella, realmente, a gente, ao longo desses 20 anos trabalhando com comunicação, mais de 20 anos, né, gente? Mais de 20 anos. Ao longo de tanto tempo trabalhando com comunicação, a gente entendeu que não é dom. A gente tem que se aprimorar, a gente tem que ir em busca de desenvolver a comunicação. Uma comunicação que tem ali uma conexão com a pessoa com a qual você está falando, né? Uhum. Porque não adianta você falar bem, eu falo muito bem, eu falo com todo mundo, eu sou super Tem que simpático. ter base, né? Exato, eu sou descontraído. Gente, ser extrovertido, falar bem, não significa que você está se comunicando com a outra pessoa. Se o Verdade. outro não entende o que você está falando, se a sua comunicação, se a sua linguagem, ela não é acessível a outra pessoa, você não está se comunicando.
Uhum. E aí, quando você estuda a comunicação, quando você vai em busca de se aprimorar, eu acho interessante assim que as pessoas elas buscam melhorar o shape delas para o verão. Desculpa. Imagina. Buscam melhorar a alimentação. E elas sabem que tem um processo. Com a comunicação, é uma coisa mais preguiçosa, digamos assim, né? Ah, Uhum. eu não nasci com dom, então eu vou me acomodar ali naquele espaço. Se você se acomoda naquele espaço, você não vai se desenvolver. E aí, o que que geralmente a gente faz? Ah, eu não tenho dom, eu não vou falar, não vou dar minha opinião nessa reunião, eu não vou colocar aqui o meu ponto de vista sobre algo com o qual eu não estou concordando, eu vou ficar na minha. Quando você fica na sua, quando você fica quieto, quando você não coloca a voz ao que você imagina, pensa, a sua opinião mesmo, cada vez você dá um passo para trás. E aí, nessa escada que a Roberta estava falando, você, ao invés de progredir, você vai dando passos para trás e ficando cada vez mais perto da estagnação. Então, Uhum. quando a gente não se comunica, quando a gente não olha para dentro de si, para entender quais habilidades a gente tem e quais habilidades precisam ser desenvolvidas, a gente fica no mesmo ponto. E Verdade. aí, é uma coisa muito importante, um fato muito importante, né? A gente tem a tendência de falar, eu não evoluí na minha empresa, eu não evoluí com aquele cliente, porque a culpa é do meu colega. Ah, a culpa é do cliente. A culpa nunca é nossa, né? E aí, se a gente para pensar, poxa, eu vou conversar com esse cliente, o que que esse cliente faz? Qual é o Uhum. ramo desse cliente? Eu tenho uma dificuldade no 1 a 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou treinar. Eu vou simular situações Uhum. Tipo, em frente ao espelho, assim. em frente ao espelho. Então, assim, é simular, é treinar, é olhar para dentro de si, como eu falei, e entender quais as habilidades você tem e Uhum. quais habilidades precisam ser potencializadas. E aí a gente precisa do quê? De sinceridade. É, tem que ter autenticidade ali na comunicação, senão fica meio falso no bate-papo ali, né? Com Exato. E certeza. assim, antes da gente externalizar, antes da gente falar, antes da gente se comunicar de verdade, a gente precisa entender o que dentro de nós precisa ser aprimorado. Uhum. Mas quem é que tem esse tempo para olhar para dentro de si? Ele vê que não é. Eu vejo assim, no mundo corporativo também, muitas empresas muito grandes, eu percebi, e aí uma vez um agente de RH falou assim, já viu quem fica sentado atrás de um computador se desenvolver e ser reconhecido? Não. Então eu vi que tinha que participar e eu sempre depois disso virei um cara influente dentro das empresas. Mas eu acho que a área que mais se desenvolve por força mesmo e necessidade é a área de vendas. Eu falo que eu caí de paraquedas em departamento pessoal, mas eu sempre fui vendedor. Sempre tem um traquejo ali de um bom relacionamento e tudo mais. Só que você se força a fazer isso. E eu vejo que as empresas, às vezes, tem minha sócia, por exemplo, ela, pô, não gosto de fazer apresentação. Eu acho que qualquer momento que você está para se comunicar, às vezes, uma padaria, um bate-papo que a gente se conheceu, uma conexão de uma colega em comum, depois a gente fez vários relacionamentos e vários projetos, mas se você não soubesse comunicar o que você tem que ter, eu acho que tem que ter intencionalidade, que vendas tem isso. Só que o pessoal não vê isso. Eu percebia que as empresas, quem tinha muita comunicação, crescia muito. E Sim. quem não tinha, ficava no burocrático ali, poxa, não tem reconhecimento. Mas lógico, você não falou o que você deseja, tá mal com o chefe, não chama ele para conversar. Então, se você não falar o que você quer de forma intencional, não vai resolver nada, né? Sim. E só que muita gente, eu lembro quando eu estava na escola que, pô, tinha que apresentar. Faz um tempinho já, né? Uns mais de 20. Deixa eu pensar aqui, uns 20. É, 50, nada que 30 anos. Acho que é uns 30 anos. E eu tava na escola, fui apresentar, poxa, o papel acho que quase fazia uma ventania, porque ficava tremendo. Sim. Mas com o tempo você vai treinando, você ganha confiança. E a primeira pergunta era isso: o que vocês veem nas pessoas? É o medo de ser auto-julgado na comunicação, quando vocês vão treinar? São duas questões muito fortes, que é o julgamento, o medo do julgamento e a autocrítica, o excesso de autocrítica. Os dois caminham juntos. Em alguns mentorados, por exemplo, a gente observa que o medo do julgamento é maior do que a autocrítica, em outros a autocrítica, né? Mas a gente percebe que os dois estão caminhando ali e são os dois que fazem com que a gente se esconda atrás de um computador, que fale, Hum. não, não, não quero apresentar, não, eu faço os números para você e você apresenta. E aí você deixa de ser reconhecido, deixa de ganhar uma promoção. E até a gente está falando do escopo profissional, mas dentro de casa mesmo, né? Se a gente observar a pessoa que ela não se comunica muito bem na vida profissional, a gente possivelmente vai observar que ela também tem questões muito sérias pessoais de comunicação. E isso é muito importante, porque hoje a gente fala muito, dentro do meio corporativo, da humanização do trabalho, da segurança psicológica. E a gente tem indícios disso no dia a dia da pessoa, de como ela está se sentindo, né? Como é que está sendo a dinâmica relacional dela
fora da empresa e dentro da empresa. E o RH ele tem que estar de olho em tudo isso. A gente vê que muitas vezes o RH, ele, inclusive, briga muito a favor da segurança psicológica. Né? É uma cultura que está sendo desenhada há um tempo atrás, né? Já está vindo essa cultura, e que é fundamental para que as pessoas também tenham coragem de se expor mais. Coragem também de se colocar à prova, mesmo sabendo que vão ser julgadas. Coragem de mostrar a vulnerabilidade, Sim. né? Então, assim, você estava falando sobre o julgamento. Hoje, com as redes sociais, o que que a gente tem? Esse julgamento ele foi potencializado, né? Porque o julgamento ele existe. Você olha para uma pessoa e você já faz um julgamento. Gosto, não gosto. Você olha para É algo verdade. e fala assim: gosto, não gosto, é bonito, é feio. O julgamento já existe, Uhum. né? E com as redes sociais, esse julgamento ele foi potencializado. Existem aí estudos de 3 segundos que a pessoa faz um julgamento de você a 7 segundos. E aí me diga, Jean, 3 segundos, dá para você fazer um panorama de uma pessoa? Não, não tem como, né? Mas por ela não se preocupar, não é só a comunicação, né? A escola comum, ela faz a parte de imagem de pessoas. Então, a Exatamente. vestimenta, Tudo. às vezes tem gente que discrimina a pessoa pela roupa dela, mas o conteúdo que a pessoa tem e às vezes o que ela tem por trás, você ignora. Não pode Mas ser isso, né? e Exatamente. tudo comunica, né? A roupa comunica. A forma como você transmite a sua imagem comunica. Então, Uhum, enquanto seres humanos, a gente tem que olhar para isso. A com comunicação, certeza. quando a gente diz que ela é um campo muito extenso, de fato. Para escolher a roupa que eu colocaria para vir hoje aqui, eu tive intencionalidade, que foi a palavra que você usou, Tanta entendeu? intencionalidade que a gente veio no É mesmo verdade, ó. parágrafo que, gente, Eu não tô, eu foi tô combinado. desenquadrado aqui, né? Ó. Não foi combinado. Só por causa. Ah lá, mas é a sintonia, né? É demonstrar uma sintonia, uma harmonia. Então, veja, você tem que ter intencionalidade. Eu vou vir para um podcast, eu quero falar sobre comunicação. Como eu devo me vestir? Como eu vou me sentir bem? E como Uhum. eu quero, que imagem que eu quero transmitir? Quando eu abro a boca para falar, qual a minha intenção? A gente tem que pensar nessa intenção também na comunicação. Você trouxe essa palavra, né? Dentro do DP, dentro do corporativo, mas e na sua comunicação? Você falou da questão das vendas, né? E percebeu aí que todo vendedor, ele geralmente tem a habilidade da comunicação desenvolvida e que tem intencionalidade. Uhum. Como a Roberta está falando, a gente tem que trazer a intencionalidade para a comunicação. Percebe aqui Sim. que a gente está falando sobre uma soft skill, mas que tem várias técnicas envolvidas? É. A gente tem a questão do julgamento. É fato, todos nós temos o medo do julgamento. Todos nós temos vergonha. Vergonha é algo social. A gente Uhum. aprende a ter vergonha, né? Então, essa questão do julgamento faz com que a gente se esconda. E aí a gente se esconde e a gente vai descendo os degraus da comunicação, ao invés de subir os degraus da comunicação. E a gente não tem intencionalidade. Então começa a fazer uma mistura que dá ruim, que dá errado. Ao passo que se você entende ali, poxa, eu preciso desenvolver a minha comunicação. Uhum. Porque eu tenho vergonha, ou então eu tenho medo de falar em público, de me apresentar aqui no 1 a 1, de dar uma palestra, de fazer uma reunião. Eu tenho medo. Então você já identificou aquele medo. E você vai em busca de se desenvolver com intencionalidade, Uhum. né? E o que que a intencionalidade, como é que a gente vai esmiuçar aqui a intencionalidade? Primeiro ponto, o que você busca dentro dessa reunião, dentro dessa apresentação? Qual a mensagem que você quer passar? Para quem você vai falar? E aí eu vou fazer uma adaptação à minha linguagem. Vou Uhum. falar para um pessoal mais técnico, vou falar para pessoas que nunca ouviram sobre esse assunto, então você tem que fazer uma adaptação da sua linguagem, né? E por que que isso é importante? Por que que esse meu assunto vai tocar o Jean, por exemplo? A gente aqui está falando sobre comunicação. Por que que a comunicação é importante para as pessoas? Para se desenvolverem. Então, assim, tem todo um contexto ali que as pessoas com o qual as pessoas não se preocupam. Com Elas só vão certeza. lá e falam, Elas só vão e falam. Aí né? falam de maneira aleatória, Sim. falam aqui qualquer coisa, ou então algo para preencher os buracos, Uhum. saem e falam: Poxa vida, eu não fui bem. Porque não se preparou antes. É Sim. verdade. Porque Desculpa te interromper, mas a comunicação que eu vejo, assim, as empresas que eu percebi que tinha mais resultado são as empresas que não é porque ela comunicava por falar, mas a comunicação dela, a visão, a missão, as metas eram claras, intencionadas, e tanto que a pessoa que estava dentro, a comunicação que eu quero, a pessoa adequada à minha cultura, né? Que hoje fala muito na modinha de falar fit cultural.
O fit cultural é o quê? A pessoa adequada para sua empresa, né? Você não pode pegar qualquer pessoa e colocar lá dentro. Eu risco de dizer que 80% do resultado de uma pessoa tem a entrega? Tem, mas é como ela se comunica. E aí o pessoal esquece o quê? Se a pessoa fez errado, não entendeu, o erro é de quem comunicou. É isso, né, menino? A comunicação, ela tem um Esqueminha. processo. É um processo, como a gente tem nas empresas. Toda empresa tem um processo. Aliás, tem uma série de processos, né? Uhum. A comunicação, ela tem um processo muito básico e que tem que ser respeitado. O emissor é quem fala. Tá. E ele emite a mensagem. E o receptor é quem recebe essa mensagem. Uhum. Para você evitar o ruído, você tem que seguir exatamente o que a Rô Gregório acabou de dizer. Você tem que pensar, quem é o meu receptor? Então, é o Jean, que é uma pessoa que tem essa bagagem toda, né, de cultura, que é de departamento pessoal. Então, eu vou adequar minha linguagem para o Jean. É uma Uhum. pessoa que tem um pouco mais de simplicidade na fala? Então, eu vou adequar para essa pessoa. Né? Então, você tem que pensar nessa vertente para quê? Para você adequar a linguagem, adequar a imagem e conseguir com que essa mensagem chegue a esse receptor sem ruído. O que acontece é que hoje a gente só fala. Né? A gente chega falando, toda empresa tem aquele palestrinha, né? Sempre Fala, mais fala, ousado fala. ali. E falou fala. o quê? E falou o quê no final das contas? Foi muito prolixo, não teve assertividade. Por quê? Porque não pensou em quem era o receptor. Só quis falar por falar. A mensagem foi eficaz? Não foi. Às vezes eu fico chato da roda, né? Exatamente. E Nossa. também usa o canal de comunicação errado, porque hoje o que as pessoas estão fazendo? O WhatsApp, que veio para agilizar a nossa vida, que Uhum. veio para ajudar a gente, né? Eu tendo a ser positiva. Veio para facilitar, para Com ajudar. certeza. O que a gente faz? A gente manda uma mensagem dentro da empresa, né? Vamos aqui trazer para o mundo corporativo. A gente manda uma mensagem para o nosso colega, fala assim, já mandei, a minha parte eu já fiz. Se ele responde 3 dias depois, o que você vai fazer? Para a liderança, poxa, mandei mensagem há 3 dias, ele não me respondeu. Só que a responsabilidade é sua. Você não quer aquele Exatamente. número? Você não quer aquele dado? Você não quer aquela resposta? Vai em busca da resposta, né? Vai, ó, eu preciso desse número aqui. Eu preciso que você me mande esse relatório. É Uhum. algo urgente. E aí a pessoa não vê o WhatsApp, não sabe da importância daquele documento para você. E aí o que acontece? O ruído de comunicação. Ele acha que mandou, né? Eu sou um cara das antigas, gosto de ligar. O pessoal já fala comigo, eu gosto. Alguns me ligam no WhatsApp, puxa, o cara não atendeu. Será que ele tinha sinal? Porque o WhatsApp ele liga mesmo, né? Sim. Agora o telefone não tem erro. Se o cara não tá com sinal, ele não vai atender. E eu percebo que antigamente, quando eu entrei para trabalhar, 2000, na área, eu via que não tinha. Cara, você não tinha telefone na mesma, é só a liderança tinha, já a gestão. O restante era tudo por malote. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas se comunicava. E eu peguei, por curiosidade, né, cara? Peguei, dei uma olhada lá, tinha um memorando, como se fosse um e-mail, não tinha nem e-mail na época. Escrevendo a comunicação, acho que eu mandava para Gregório, depois ela me respondia, depois eu mandava para Campos. Gente, eu peguei essa época. E funcionava a comunicação. Nesse momento. Olha. Agora hoje tem um mundaréu de comunicação, o pessoal não se comunica. Exatamente. Olha a importância de se escolher o canal É. de comunicação correto. A gente se preocupa tanto com a palavra que a gente vai utilizar, né? Com os números, Uhum, mas a gente não se preocupa com a forma como a gente vai transmitir essa mensagem e com o uhum. canal de comunicação. Então, como a Rô trouxe, o WhatsApp, por exemplo, ele serve para facilitar, para agilizar a Sim, nossa sim. vida, obviamente, mas ele não tem que ser um canal de comunicação para todos os sentidos, para todos os momentos. Né? Uhum. O e-mail. Tem gente que manda e-mail, cópia, e aí eu entreguei o problema para você Mandou também. aquele textão. E-mail resumido, que nem um É. diretor comentou uma vez, dois parágrafos, ponto. E aí, assim, manda com cópia para todo mundo para saber que, olha, o BO avisei. não é mais meu. Porque macaquinho no ombro do outro, né? Exatamente. Mas o e-mail, ele é feito para quê? Como forma de registro, documentação. Perfeito. Existe uma pesquisa da Universidade da Califórnia que diz que quando você transmite uma mensagem presencialmente, ela é 92 vezes mais eficaz do que um e-mail ou um WhatsApp. A mensagem por escrito. E é óbvio entender isso, porque no 1 a 1 eu olho nos seus olhos, eu tenho uma conexão maior. Então, se eu vou até a cadeira, a mesa do Jean e falo assim, Jean, estou precisando de um número agora, você consegue ver para Eu mim? ia falar disso.
O colega tá do lado, ele manda Um uma e-mail, mensagem. uma mensagem no Levanta WhatsApp. Acha da que cadeira e tudo tem que conversa ser com ele. formalizado, nem tudo precisa ser formalizado. Tá Hum. com urgência, a pessoa tá ali na sua frente, vai até ela. Tão simples, né? É Só tão levantar da mesa. simples. Mas é uma cultura, né, que a É. gente tem agora de, vou pegar aqui o celular resolve tudo, né? E é geracional também, viu? Sim. Por exemplo, você manda um WhatsApp pro pessoal aí que tem 20 anos, 22 anos, na hora eles respondem, geralmente, né? Uhum. Mas um pessoal mais velho não tem essa cultura do WhatsApp toda hora, a todo O momento. foco dele é a entrega do resultado. Depois ele vê o Exatamente, WhatsApp. a entrega de resultado. Depois ele volta pro WhatsApp, porque geralmente as pessoas um pouco mais velhas tendem a olhar o WhatsApp como algo mais para entretenimento, digamos assim, Um né? Eu vou falar com o grupo, um complemento complemento. Da comunicação, né? Ele vai olhar ali para um momento que vai responder tudo. Depois ele não olha mais, né? Exatamente, tem ali os processos, né? Porque também você pode encaixar o WhatsApp no processo. Gestão de tempo, né? Gestão de Perfeito. tempo. Senão a gente enlouquece. Exatamente. Vou olhar às 11 horas da manhã, de 11 ao meio-dia eu vou me dedicar ao WhatsApp. Uhum. Isso também é comunicação assertiva, né? Perfeito. Então, olha como a comunicação ela vai permeando todos os pontos da nossa vida. E quando ela não acontece, a gente falou sobre emissor, receptor, né? Sobre não jogar a culpa para o coleguinha. Quando a comunicação não acontece, já também tem um dado muito interessante do final do ano passado. Eu sempre esqueço a empresa. Qual é a empresa? Expert Market de 2024. Exatamente. Que os ruídos de comunicação, eles trazem um prejuízo de 37 bilhões de dólares para as empresas todos os anos. Deve ser até mais ainda, que fizeram uma medição. Deve ser muito E o mais. que é ruído de comunicação? É isso aqui, ó, que a gente está falando agora. Mandei o WhatsApp, demorou 3 horas para me responder, aí tive que fazer de uma outra forma, tive que refazer o processo, eu tive um retrabalho, turnover dentro das empresas. Por quê? Uhum. Muitos colaboradores não se sentem prestigiados pela liderança, vão embora das empresas por falta de comunicação. Verdade, João. Então, esse prejuízo que você fala assim, imagina, minha empresa não faz parte desse prejuízo. São os detalhes. E juntando detalhe com detalhe com detalhe, a gente tem um grande ruído de comunicação. E o maior volume, eu tô na área, a ADP é mais burocrático, operacional, diferente do RH, né? Cuida de gente. E aí eu percebi, eu tenho uma apresentação que eu faço de impacto de encargos, eu coloquei um tema, um indicador que eu vi numa outra palestra, eu achei super interessante. No Brasil, em 2024, não sei como vai ser esse ano, são 2,2 milhões de processos trabalhistas. 1% da população é muita coisa. 50 bi. E a maioria dos processos, a empresa às vezes estava falando com uma colega, né? A gente falou do assédio sexual e moral no último episódio com a Mirella. Geralmente o processo trabalhista ou assédio é pela comunicação agressiva, né? Que diz o Lázaro. Pressão é importante, tensão não. Pressão é necessário para desenvolvimento e tal, mas tensão não. E a comunicação, às vezes, que nem eu comentei, poxa, às vezes a pessoa trabalhando na empresa, foi mandada embora, parece um criminoso, né? Foi um bom trabalho, fez. Ele pode, às vezes, ter feito horrores ali. Mas, cara, fala de forma mais natural, mais humana, você não vai gerar processo trabalhista. Porque não é só pelo risco que, às vezes, algumas empresas não pagam, né? Umas não pagam por não ter dinheiro, outras não pagam porque não quer pagar mesmo. Mas se tem uma comunicação mais maleável, vai amenizar muito mais um risco desse. Com certeza. A gente tem a questão da autenticidade, né? E é bom a gente trazer esse conceito, porque muita gente acha que ser autêntico é falar o que pensa. É Eu verdade. vou falar mesmo, entendeu? Eu sou assim. Isso é sincericídio, né? Isso não é autenticidade. A Brené Brown, né, que é considerada aí uma pesquisadora da vulnerabilidade, ela diz que a gente tem que abandonar essa prática de pensar em quem devemos ser e realmente ser quem nós somos. Mas de que forma? Isso é autenticidade. Mas com muito critério. E com respeito ao próximo, né? Exatamente, tendo empatia. E aí é interessante a gente trazer isso, porque a autenticidade, por que ela é diferente do sincericídio? Porque o sincericídio, a gente utiliza o quê? A linguagem da culpa. O que é a linguagem da culpa? Você não fez isso. Você atrasou na entrega do relatório. Você não consegue, você não é competente, é a linguagem agressiva. Quando você traz para você, e isso eu proponho um exercício para todo mundo que está assistindo a gente, inclusive na vida profissional e na vida pessoal. Quando você começar uma discussão, esqueça a palavra você. Fale sobre você mesmo, eu. Então, falar, Jean, eu tô muito chateada porque a gente não conseguiu entregar o processo, o relatório. Eu tô muito chateada porque eu tinha o prazo de receber, entregar para a chefia todos esses números. Né? E não consegui, a nossa equipe não conseguiu. Coloco nós e coloco eu.
É muito difícil isso, porque nós crescemos o quê? Falando de você, A Bre- apontando o dedo para o outro, entendeu? a Brené Brown também fala sobre a questão do protagonismo dentro dessa culpabilização Aham, sobre a qual a gente fala em relação ao outro, né? Qual o seu papel dentro do caos do qual você reclama, verdade. Ele faz parte. né? Poxa, você não entregou o relatório, você não fez. E eu? Enquanto Eu líder, fiz enquanto líder. Eu estou gerindo uma empresa. Vamos pensar aqui nesse ponto que a Roberta colocou. Liderança. Estou aqui gerindo um time, né? Estou à frente desse time. Esse time não trouxe os resultados. Uhum. E aí o que acontece? Quando o líder não é um líder humanizado, ele sai culpando todos os colaboradores. A culpa é de vocês. É o tal do sincericídio, que a gente já falou Uhum. aqui também. Mas e ele enquanto líder? Será que ele vestiu, né, o papel de líder? Será que ele, durante todo o ano, durante todo o semestre, foi líder de verdade? Ele se cuida primeiro antes de cuidar dos outros, né? Será que ele entendeu cada um dos colaboradores que trabalham junto com ele? e utilizou isso dentro da linguagem da comunicação dele, porque quando você deixa de falar você e você se inclui nós, você consegue um engajamento maior. Você É. concorda comigo? Uhum. E aí é diferente, é interessante a gente tratar também sobre essa questão da autenticidade, que a autenticidade ela faz uma dança com pertencimento. Nem sempre você consegue, numa empresa ou num espaço, ser autêntico e pertencer àquele grupo. Às vezes você precisa fazer uma escolha, ser menos autêntico para pertencer àquele momento. É uma adequação. Isso é muito polêmico, mas Sim. traz uma reflexão muito forte. O quanto você, por exemplo, para se adequar em uma empresa que você trabalhou durante muito tempo, você teve que abaixar um pouco o seu ser muito expansivo, porque não cabia naquele grupo. Não era o perfil daquele grupo que você estava trabalhando. Isso Uhum. acontece todos os dias, a todos os instantes. O Simon Sinek fala sobre a construção da liderança, Uhum. né? Que a liderança é como um relacionamento. Você vai construindo aquele relacionamento. Você vai construindo aquela liderança. E o que a gente vê nas empresas? Poxa, você é um excelente coordenador? Ótimo. Você agora vai ser promovido. Você agora é líder daquele grupo. E aí a pessoa começa a olhar para os antes colegas de trabalho e fala assim: o que eu vou fazer com esse pessoal? Porque Se eu agora reclamava junto, agora eu não posso reclamar mais. exatamente. Agora a responsabilidade é minha. E aí ele fala: poxa, eu vou pegar o Jean, vou colocar nessa função, vou dar uma movimentada aqui, sem saber as características de cada um, sem olhar de uma maneira humanizada para o grupo. Uhum. Porque, de repente, você pode não performar bem naquela função. Se você é bom com números e te colocam num espaço de marketing, por exemplo, você vai começar a ficar frustrado naquele ambiente. Você não vai desenvolver toda a sua potencialidade. Você vai começar a tentar se adequar para pertencer àquela nova área e deixar de ser autêntico. E aí o líder não percebe isso e fala: poxa, o Jean era tão bem aqui e agora não está se desenvolvendo, o que eu vou fazer com ele? Enquanto o líder que tem esse olhar humanizado fala assim: poxa, já percebi que o Jean é aquele cara que gosta de falar, que ele gosta de estar junto com as pessoas. Ele tem ali, ele olhou para a comunicação dele de uma maneira mais aprofundada. Então Uhum. eu vou colocar à frente de um projeto para que ele consiga ali expressar toda a potência daquele projeto. Não vou colocar com números. E pode ser que você tenha habilidade tanto para os números quanto para a comunicação. Como você, como você consegue performar bem nesses dois espaços? E aí o que acontece? Os líderes não olham para os colaboradores dessa maneira humanizada. Uhum. As pessoas vão tentando se encaixar em espaços onde elas não cabem. E aí vem o caos, vem o ruído da comunicação. Sabe, a gente vai passar aqui 1 hora conversando sobre pontos onde a comunicação, ela permeia tudo. É E, verdade. existem pesquisas, inclusive, dizendo que as empresas, elas estão ali buscando pessoas com a soft skill da comunicação desenvolvida e podem pagar até 20% mais em termos de salário para as pessoas que têm a comunicação desenvolvida. A comunicação é a soft skill mais importante nesse ano de 2025, é a mais requisitada pelas empresas. Então, quando a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre espaços que podem ser melhorados, que podem ser potencializados. E as pessoas banalizam a comunicação. Eles Não focam dão muito no hard, né? no hard skill. Ai, você
desenvolve muito bem aqui, você tem essa habilidade desenvolvida, ótimo, vou te colocar para a parte técnica. E de repente a pessoa patina na hora de se comunicar com o grupo. Uhum. Vou te colocar aqui para liderar 20 pessoas. E a pessoa é um bom, excelente técnico. Você acabou estragando uma pessoa e até um time. Sim, Exatamente. com certeza. E a gente tem que ter, eu sempre falo que isso é humildade. Você tem que ter a humildade de olhar e falar, eu preciso desenvolver essa habilidade. Não tocar qualquer nota. Uhum. Não se toca qualquer nota com comunicação. Não se faz de qualquer jeito com comunicação. Porque como a comunicação permeia tudo, vamos lá fazer esse raciocínio. Se a comunicação permeia tudo e eu não lido com a comunicação de uma maneira profissional, todos os espaços onde eu vou me aproximando não vão dar certo. Ou vão ter ali algum tipo de ruído. E não adianta eu culpar o colega. Eu preciso olhar primeiro para aquilo que eu preciso desenvolver, para aquilo que não está bem dentro de mim. Para que aí sim eu trabalhe essa potencialidade, essa habilidade, eu consiga desenvolver, entregar o melhor, e aí sim eu consigo chegar ao meu objetivo. Parece difícil, mas é fácil, né? Tem que treinar, tem que se jogar. Tem que Então, Lógico. até a apresentação da Exatamente. empresa, que nem eu fui numa palestra onde eu falei assim, não é que a pergunta é ruim, né? A ruim é quem perguntou, a gente deu risada, né? Mas não que seja essa forma, mas eu não tinha prestado atenção nesse comentário, a gente deu risada lá, e era um lugar de investimento. Mas, o que eu falo, o desenvolvimento é na parte de você ir a fundo, né? Se você não conhece, você não sabe, aprenda até com quem conhece, por exemplo, falar com vocês, desenvolver, fazer mentoria, você vai encurtar tempo. Se você Sim. faz sozinha, com livro, vendo YouTube e tudo mais, você aprende na prática. Mas tem nuances ali que só com especialista, é bagagem, é trajetória. Exatamente. Então, você tem que ter um percurso ali, porque senão dá insights de como se comunicar. E hoje você pega os jovens mesmos, né? Às vezes o pai, a mãe chega em casa, fica reclamando que a empresa é péssima, é ruim, é liderança, não sei o quê. Fala assim, você acha que eu vou ser líder para aguentar isso? Tô fora. Exatamente. É É o curioso. exemplo. É o exemplo. Você está trazendo uma questão que é muito interessante da gente pontuar. A gente acredita que para você desenvolver a sua comunicação, você tem que olhar para 3 pilares, que Uhum. é a questão do autodesenvolvimento, você entender o que está dentro de você, porque o que está dentro de você é que transborda por meio da sua comunicação. Então você tem que olhar para dentro. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mentorada nossa e ela passou por um processo muito difícil na vida pessoal e a gente estava fazendo essa comparação, né? Eu falei, olha, você passou por um ano muito difícil pessoalmente Uhum. e aí você acha que tudo que você passou não reflete na maneira como você estava se relacionando dentro do trabalho? Obviamente que tá, né? Com A certeza. gente sabe que muita gente coloca máscara, né? Forma um personagem quando entra na empresa, mas você não consegue estar com a vida pessoal devastada e chegar na empresa e sorrir de orelha a orelha. Isso é impossível para o ser humano, né? Ninguém Instagram, né? consegue sustentar um personagem. Muito No tempo, Instagram. não. Exatamente. Então, assim, lógico, você está passando um momento difícil, você vai ter uma comunicação mais reservada, você vai ficar mais quieto. Você muitas vezes pode ser até agressivo com a outra pessoa porque você está impaciente. E não com Uhum. aquela pessoa, mas com a situação da tua vida. E olha a importância da gente se conhecer. Porque quando eu sei que eu tô chateada, que eu tô frustrada, que eu tô irritada por qualquer coisa da minha vida, e que normalmente eu verbalizo de uma forma mais agressiva, eu vou me policiar mais. Eu vou buscar ferramentas para eu ser menos agressiva, para não tomar um processo de assédio moral, por exemplo, né? É. Esse é o primeiro pilar. O Uhum. segundo é aprender técnica de comunicação. Te traz mais segurança. Com Existem certeza. técnicas, existem processos dentro da comunicação, não é só falar, né? O que a gente tá Vou ler um livro mostrando ali, vou aqui. ficar expert, eu vou subir no palco, falar para 100 mil pessoas. Não é assim que funciona, né? Obviamente que não, né? E o terceiro ponto é praticar, é vivenciar, é experienciar a comunicação. E aí, como você bem disse, quando você tem uma mentoria, mentores a respeito disso, você encurta caminhos. Porque o que a gente faz é trazer esse olhar para você se conhecer melhor, é trazer a técnica, ou seja, encher a sua caixinha de ferramentas de comunicação, te Uhum. ensinar a usar cada ferramenta para cada momento e olhar como você aplica isso. E você traz pra gente, olha, apliquei. Me senti confortável. Não me senti muito bem. Então, vamos tentar outra ferramenta aqui. Para você, talvez a chave de fenda não seja a melhor nesse momento. Vamos pegar o martelo, né? Vamos ver qual ferramenta se encaixa para o seu perfil comunicacional. Essa é a diferença de uma mentoria. Porque aí, quando você trabalha o seu
digamos assim, o problema, né? Quando você trabalha esse ponto e você vem ali com um especialista, você consegue fazer o quê? Ir desenvolvendo com técnica, Uhum. e aí você traz, poxa, essa técnica não funcionou. Vamos aplicar outra? E aí é a diferença das aulas que você vê no YouTube, que são válidas sim para você sair do zero. Uhum. Mas quando de fato vamos imaginar que uma pessoa que precisa trabalhar com vendas, né? Assistiu algumas aulas no YouTube e já conseguiu se desenvolver. Precisa potencializar, chegar e atingir alta performance, vem para a questão da mentoria. Por quê? Porque vai encurtar caminhos. Porque essas técnicas vão ser aplicadas no dia a dia. Não funcionou. Então vamos aplicar outra. Porque o seu perfil, de repente, não tem a ver com o que você viu ali no YouTube. Uhum. A sua realidade não é falar para 100 pessoas, é no 1 a 1. O início da técnica vai te ajudar, claro que vai te ajudar. Mas se você precisa de uma alta performance, de um olhar apurado, aí você busca encurtar esses caminhos. E o que que as pessoas geralmente fazem? Assisti 4, 5 aulas de comunicação, me coloquei nessa situação, não funcionou. Vou desistir porque eu não sou um bom comunicador. Verdade. Não é verdade. Não é verdade. E aí, por isso que a gente vai para a questão também do autoconhecimento, de você olhar para dentro de si. Esse é o ponto mais difícil. Porque aí, quando você olha, você fala, isso aqui não é legal. E por que que não é legal? Porque eu aprendi, de repente, lá na minha infância, que eu preciso ficar calado. Né? A gente ouve os adultos falarem, não é conversa de criança. Fica aí no seu canto, porque agora não é para você dar a sua opinião. E aí a gente vai crescendo, Jean. O que que a gente ouve? Poxa, você não fala nada. Dá a sua opinião. Resolve com 15 anos o que você vai ser para o resto da sua vida. 15, 16. Ainda não escolheu faculdade? Não sabe dar opinião a respeito disso? Não sabe falar? Como é que eu vou saber falar se a minha vida inteira eu escutei? Não é conversa de criança. Não pode se meter aqui. Fica quietinha. Fala baixo. Uhum. Não seja tão espalhafatosa. Não fala bobagem. Não fala besteira. Não tem Uhum. nada a ver isso Sim. aí que você está falando. Aí quando você sobe ao palco ou tem que apresentar numa reunião com um monte de diretor, coordenador, você fala assim, gente, isso é conversa de gente grande É. e eu não posso falar, eu não estou preparado. A autocrítica grita A crença nessa hora. limitante. E geralmente a gente vê isso com muito especialista. Então você pega o pessoal. Quem é de vendas, ele já sabe vender, ele tem que sair, ele tem que matar um leão todo dia. Só que o especialista, ele é um cara técnico, ele entende do tema. E o que eu ia perguntar pra vocês assim, eu acho que o principal da pessoa que ela vai falar tem medo de falar. Porque tem uma autocrítica. Mas se ele não treina, né? Eu fiz um trabalho, o pessoal que me conhece, eu fiz o trabalho de mentoria, não foi com vocês, né? Pena, mas eu fiz trabalho de mentoria com outra colega, cara, fantástica. E a pessoa fala, pô, Jean, sua comunicação melhorou bastante. Né? Lógico que você vai treinando, né? Você vai ficando cada vez mais eficiente Sim. e melhor. Só que isso ajuda a encurtar caminho. E aí, se você comunica errado, às vezes você está perdendo uma mega oportunidade. Sim. E a oportunidade não é só você ir no trabalho. Pode ser na padaria, na feira, pode ser no dia a dia. A gente está conversando aqui. Às vezes acontece de ter algum negócio, algum trabalho em conjunto com algum colega. E às vezes eu não comuniquei ou eu comuniquei errado, eu perdi a oportunidade. Exatamente. E a gente sempre fala, né? Temos que estar preparados a todo momento para falar sobre aquilo que fazemos. Não é verdade? De repente você está ali no mercado. Apareceu alguém, poxa, Jean, quanto tempo que eu não te vejo? O que que você está fazendo agora? Aí a pessoa, então, agora tô aqui, Não tem nem tal. Não tem... clareza para passar a mensagem, né? Isso é Exatamente. verdade. A comunicação, ela faz parte da inteligência relacional. O que você trouxe aqui, olha como a gente se relaciona o tempo todo. É. A gente se relaciona no mercado, a gente se relaciona quando a gente vai estacionar o carro, a gente se relaciona dentro da empresa, a gente se relaciona com os amigos no final de semana, com a família. E a gente não olha para a maneira como a gente se comunica, a gente não se prepara. Existe algo mágico para poder mudar a sua comunicação. Se eu pudesse dizer, qual o milagre para você melhorar a sua comunicação? Preparação. Quando você tem segurança, você consegue fazer melhor, né? Porque hoje todo mundo é especialista em todas as coisas, né? Como você estava verdade. falando aí. E o que que a gente escuta muito, Jean? Tenha coragem, vai com medo mesmo. E você faz o quê? Se eu não for com medo mesmo, olha a crença limitante, se eu não for com medo mesmo, que é o que todo mundo diz para fazer, eu sou uma pessoa fraca, eu não sou uma pessoa competente. A gente tem muito respeito por essa frase, mas a gente inclui assim, ó, vai com medo. O medo faz parte, né? O medo significa que temos aqui um certo respeito
mas se prepara. Com certeza. Vai com técnica. Pega o medo, a gente tem até um slide que mostra o medo de mãozinhas dadas com a técnica. Por quê? Porque se você tem ali respeito pelo que você veio fazer, por aquela reunião, por aquele espaço, por essa entrevista aqui, por exemplo, e você se prepara, o seu corpo, o seu cérebro está atento. Uhum. E você entende e traz a segurança para o seu cérebro de que você se preparou. Percebe como vai ficando menos difícil? A gente tem que treinar o nosso cérebro. E aí você demonstra para o teu cérebro que você é capaz. Não é aquela coisa, vou com medo mesmo. Aí deu ruim, aí você fala, realmente, eu não sou tão bom assim. Não, eu fui lá, eu me preparei, e não é que deu certo, e não é que foi bom, vou me desafiar novamente. E aí você vai o quê? Evoluindo na escada da comunicação. É dessa forma, Você né? está trazendo esse ponto, e aí eu estou pensando na nossa jornada profissional. Uhum. A gente começou como repórter, né? E aí a gente é colocado ali na cova dos leões, digamos assim. Vamos fazer a reportagem. Não sabe o que tá esperando, né? Não sabe o que está esperando. E dentro do jornalismo, principalmente jornalismo televisivo também, cada dia é um dia diferente. E isso é que é o bom do jornalismo, né? Porque daí você tem a habilidade de falar sobre política, sobre economia, polícia, entretenimento, que a Roberta Campos tanto gosta. Verdade. Então, assim, a gente veio se preparando, Uhum. né? E aí fomos alcançando apresentações, chefia de reportagem, de edição, direção de externa. Fizemos ali a carreira como jornalistas. Uhum. Muito bom. Participamos disso durante 20 anos. E aí viemos para o empreendedorismo, que também era uma nova área, era uma seara que a gente não conhecia. E o que a gente já veio com essa bagagem? Poxa, a gente sabe se comunicar. Uhum. Então, o mercado, ele vai exigir da gente, em tudo quanto é lugar que a gente esteja, que a gente se comunique muito bem, que a gente tenha traquejo e tal. Eu, particularmente, Roberta Gregório, tive que desenvolver algumas habilidades e, claro, Roberta Campos, outras habilidades, para que a gente, dentro desse espaço empreendedor, a gente conseguisse mostrar as nossas habilidades e a performance que a gente tem dentro da comunicação. É claro. E o que a gente fez? A gente voltou para a sala de aula, a gente foi estudar, a gente foi se preparar. Para esse podcast, a gente também se preparou. A gente sempre treina, tá, Jean? A gente sempre Uhum. Vi a treina colinha. antes das palestras, dos nossos treinamentos, das mentorias. Por quê? Porque a gente tem que entregar o melhor. E a gente respeita o nosso público. É. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que entregar aqui Verdade. números, fontes, não um discurso vazio de, ai, tem que se comunicar bem, ponto. Não. Né? Então, como respeito a quem está assistindo a gente, nós damos treinamentos, como respeito à empresa que nos contrata, a gente senta, ouve o nosso cliente, alinha. Quanto tempo você tem disponível para a gente dar esse treinamento? Quais são as principais necessidades, as dores dentro da sua equipe? Porque, embora tenhamos dores muito semelhantes entre uma empresa e outra, temos Uhum. questões muito particulares e que a gente tem que levar em consideração no momento que a gente monta um treinamento. Então, depois de ouvir muito atentamente o nosso cliente, a gente senta. E por respeito e querer entregar um trabalho de excelência, a gente se prepara. Então, veja, a gente que é especialista, né, em comunicação, a gente leva muito a sério a preparação. Então, as pessoas também que querem melhorar a comunicação, elas precisam olhar com bastante cuidado para isso. Com certeza. Acho que a preparação, eu lembro que você vai falar de algum tema, lógico que tem gente que já ele tem mais desenvolvido na questão de falar de qualquer tema em qualquer lugar, né? Eu sempre me preocupei com isso. Mas quando você tem a preparação, você queima menos oportunidade. Não sei se vocês tiveram não que vocês foram virar a chave, né? Estavam no mundo corporativo, vem para o mundo de empreendedorismo. O empreendedorismo, na verdade, você tem a comunicação objetiva e definida a todo momento, né? Você é intencional toda hora. Porque aquele negócio, você tem que tracionar o lugar, o negócio, quer dizer. E quando vocês perceberam isso da comunicação corporativa para o mundo de empreendedorismo, o que vocês perceberam com as pessoas têm mais dificuldade? É o medo de comunicar? Porque ele é preparado, né? Ele sabe o que ele está fazendo, mas na hora que ele vai falar do tema, ele escorrega, esquece as palavras. Quando você for treinar alguma empresa, qual que é a principal dificuldade? É o medo? Posso, estou aqui com algo na minha cabeça muito forte, que para além do medo, é o medo de se vender. É o marketing pessoal, Jean. A gente é ensinado desde pequeno que vender é feio, né? Uhum. E vender é tudo. E vender tudo, exatamente. Inclusive se vender.
Com A gente certeza. assimila a questão daquele vendedor chato da loja, né? Que É. você entra e a pessoa fica ali ao lado. E, gente, a gente está se vendendo a todo momento. Você trouxe no começo aqui do episódio que quem está atrás de um computador e só fica atrás de um computador não é reconhecido. Por quê? Porque não sabe se vender. Não adianta só a gente fazer, a gente tem que mostrar. Tem que se que a gente relacionar. tem que se relacionar. Exatamente. Eu fazia isso numa empresa, o pessoal odiava meu time, porque, vamos lá! Aí eu ia a pessoa atrás. Porque, vou mandar mensagem no X. Não, você tá no andar de baixo, ou no andar de cima, eu ia na mesa da pessoa. É fazer o E eu trazia o time networking. junto, porque eu tava educando ele. Vai pra cima, É. resolve o problema. É fazer o networking dentro da empresa. Exatamente. É. A gente tem trazido muito isso nas nossas mentorias, porque é exatamente. Esse é um dos principais pontos, né? Alguns colaboradores se tornam líderes, se tornam gestores. E aí eu pergunto assim: tá bom, mas você conhece o gestor do outro setor? Às vezes tá 10 anos os dois na mesma empresa, nem conversou de nada. É isso aí. É exatamente isso. Não, não sei. Você sabe se o projeto no qual você está trabalhando Tem ele relação, né? tem relação com outro setor ali? Nossa, bem pensado. Então vai fazer networking lá no outro setor. Mas como é que eu faço isso? Eu vou bater lá? Você É. tem que cavar oportunidades, Uhum. se colocar nas situações. É aí que entra a técnica. É aí que entra a técnica. Como você se aproxima? Não é só durante a reunião de diretoria e Exatamente. liderança. Aliás, não é nem nesse momento que você vai fazer o networking, né? É Você no vai café. fazer exatamente num outro momento. De aproximar e estabelecer uma conexão. Isso é fundamental. Comunicação é relacionamento. Um e outro estão completamente interligados. E assim, de uma maneira muito interessante e particular, eu aprendi isso, veja só, com muito mais profundidade, depois que eu saí do CLT. Porque a gente tem que se relacionar com pessoas A gente nunca viu. que a gente nunca viu. Aprendi dentro do jornalismo, claro, como repórter a gente vai às ruas todos os dias, mas Até com aquele uma conforto ali, não outra tem? função. Tem um conforto, uma outra função. Quando você vem para o empreendedorismo, você olha e fala, poxa, eu tenho que cavar essas oportunidades. E é fato, Jean, quando você cava oportunidades, você se coloca em situações. Você vem treinando. Primeira vez que você deu esse exemplo, né? Vamos lá do 7º para o 8º andar, vamos buscar, vamos bater na porta. Não foi fácil. Uhum. Mas, claro, você pode ter tido menos medo que um colega de trabalho seu, Sim. porque vocês têm as habilidades diferenciadas. E tudo bem, mas você se colocou à prova. Você foi lá no 8º andar, bateu a porta. Não foi tão fácil quanto deve ser agora. Hoje é Você natural. treinou, você foi em busca. Isso é treinar. Quando a pessoa fala assim, poxa vida, eu não consigo me pronunciar numa reunião. Eu, de fato, tenho todas as ideias aqui. Isso é real, a gente ouve isso todos os dias nos nossos mentorados. E a gente sabe que as pessoas sofrem por conta disso. Uhum. E sofrem de verdade, né? Até desenvolvem até transtornos emocionais por conta disso. E aí, quando você vai... Isso é treinar. Poxa, você não consegue falar em uma reunião? Treina em casa, sozinho, 2 cadeiras, uma de frente para a outra, e traz ali as suas opiniões. Quando você tiver um pouco mais de segurança, coloca uma pessoa na qual você confia. Vem cá. Uhum. Para o filho, o marido, a esposa, um colega de trabalho. Deixa eu apresentar isso aqui para você. Isso é treinar. E aí você apresenta para 2 pessoas. Depois, para 3 pessoas. Até que você tenha a confiança de levantar a mão em uma reunião. Mas qual é o grande obstáculo, digamos assim? Que as pessoas não fazem isso. Porque isso não é imediatamente visível. Entende? Uhum. Vamos voltar aqui para os exemplos do hábito alimentar. Quero mudar meus hábitos alimentares. A partir de amanhã, não como mais fritura. É visível. Agora, a comunicação, você vai trabalhando aos poucos. Ele é E um você hábito vai difícil de ser desenvolvendo. alterado. É um hábito. Até se tornar um hábito, é algo que demanda tempo. E as Uhum. pessoas, muitas vezes, querem um resultado imediato. Não vem a construção. Tem algum tempo da pessoa mudar algum perfil ali e ser perceptível? Falar aquela regrinha de 21 dias, faz sentido? Olha, na nossa mentoria, a gente desenvolveu aqui um espaço mínimo de 8 encontros. Uhum. E aí, esses encontros, a gente fala sobre autopercepção, a gente fala sobre crença limitante, e aí a gente vai traçando uma jornada para os nossos mentorados ao longo desses 8 encontros, que vai exclusivamente de acordo com a necessidade de cada um.
E até a gente chegar nessa mentoria, Jean, a gente passou de mentoria de 4 encontros, 5 Sim. encontros, 6 encontros. Você vendo a necessidade A gente foi vendo a necessidade. Hoje, 8 encontros, em 8 encontros, a gente percebe que a pessoa se torna mais segura. São 2 a 3 meses de trabalho, olhando para a própria comunicação. Intensivo, É um intensivo. intensivo. É um intensivo. Você consegue exatamente transformar o seu olhar para a sua comunicação e começar já a aplicar. Mas depois desses 2, 3 meses, você tem um longo trabalho. Como a gente disse, para o resto da vida. Tem um hábito, né? Você não pode É um voltar. hábito. Exatamente. Fiz a mentoria, tá me impressionando, depois parei. Não, aí você vai regredir. Vou malhar 2, 3 meses, conseguir Acabou. emagrecer e depois, agora final do ano, vai Chutar o balde. chutar o balde. A Rô gosta muito da sessão de linguagem verbal, né? Da comunicação verbal. E aí ela ensina alguns exercícios. E vamos supor, né? A gente tem aqui mentorados que fizeram a mentoria com a gente no ano passado, tempos atrás. A gente encontra com esses mentorados, primeira coisa. E aí? Tô fazendo exercício, tá? Todo dia. Tem que fazer. Eu gosto da linguagem não verbal, né? Posicionamento, postura. Aí eu já olho, a pessoa fala assim, olha, me arrumei com intencionalidade, tá? Olha, eu vim pra cá, sabia que ia te encontrar. É sobre isso que a gente fala, é sobre plantar uma semente na sua cabeça. Não dá pra você pensar que você vai se comunicar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você não faz nada de qualquer jeito na sua vida. Você não cria relacionamentos de qualquer Vira jeito. uma Alice, né? Exato. Várias maravilhas pra quem não Não conhece. tem uma fórmula mágica. Tem o quê? Esforço. Tem dedicação. E o primeiro passo, você olhar para aquilo que precisa ser mudado. Que para mim é o mais, de fato, é o mais difícil. Porque quando a pessoa vira essa chave, muda esse mindset, ela fala, nossa, teve até uma mentorada que falou assim, tudo que vocês estão trazendo, a gente no fundo sabe. A gente no fundo, entende que precisa mudar. Mas a partir do momento que outra pessoa fala, isso se torna real. Olha a profundidade disso, Jean. A gente não sabe que se a gente vai para uma reunião super formal com o CEO da empresa, a gente precisa estar ajeitadinho? Você sabe disso, né? Você não sabe que se você tem uma voz baixa, você precisa potencializar essa voz, trazer essa voz? A gente sabe disso. Como fazer isso? É o que as pessoas, é esse direcionamento, né? É isso que vai aí encurtar o caminho. E quando uma outra pessoa fala para você, olha, é importante você observar isso aqui. Aí a chave muda, né, Rô? Com certeza. Santo de casa não faz um milagre. Eu falo sempre isso. Dependente, não tinha algumas empresas que faço trabalho de algumas consultorias, né, que não é terceirização. Às vezes o gestor fala, não entende. Eu sou especialista no tema que eu tô falando. Então, se eu falo pro colega que eu já fui do que ele tá cuidando, dá para fazer melhor e mais rápido? Cara, se não fizer, você vai ter problema para você mesmo, não é para a empresa. Na empresa, eu falo assim, que a empresa ela é feita de pessoas, né? E as entregas é a comunicação. Depois, sua parte técnica você entrega, mas quando alguém vai criar uma empresa, ela fala de um sonho. As pessoas compram aquele sonho. E aí daquele sonho se torna o quê? A parte material. Então, tudo é comunicação. Só que as pessoas não entendem, né? A última coisa que ele vai querer desenvolver é a comunicação formal ou informal. Ele acha que só no churrasco ali, o cara é entrosadão. E você vê que aqueles colegas que falam mais piada, entrosadão, ele tem bom relacionamento. Vende qualquer coisa, né? Mas o cara que é introspectivo que fala. Ele não se comunica, ele perde muita oportunidade. Se eu fosse recomendar, pessoal, 2026, treina sua comunicação, por favor. Porque não dá, a pessoa reclama do resultado, mas às vezes ela não quer se desenvolver. É parar para pensar, né, Jean, assim, se a tua comunicação hoje estivesse aprimorada, será que você estaria no mesmo lugar que você está hoje? Perfeito. Né? É nesse sentido, fazer uma breve reflexão. A gente está chegando, né, no final de 2025, então muita gente utiliza para fazer uma análise da consciência, das entregas, resultados, e é pensar, né? Será que foi a comunicação, foi o bloqueio, foi a barreira que me impediu de chegar onde eu gostaria de ter chegado em 2025? E eu vou deixar que isso se repita em 2026? Você tem certeza disso? Ou eu realmente vou olhar com seriedade para a minha comunicação e vou tomar a decisão de olhar para ela com cuidado e desenvolver essa habilidade para ser melhor. Porque sentado atrás de um computador, você não vai resolver teu problema. A gente falou aqui, né, que as empresas estão olhando para essa questão da comunicação com muita seriedade. E aí eu pergunto, quais oportunidades que você perdeu nesse ano que você não quer perder no ano que vem? Porque quando a gente investe em comunicação,
a gente consegue permear todos os setores. A gente vê muitas empresas, quando nos procuram para fazer treinamentos, elas falam assim: olha, eu já fiz 5 cursos nesse ano aqui de hard skill, já entreguei um monte de técnica para esse pessoal e não deu certo. Aí eu trouxe um pessoal para fazer um treinamento aqui de autoestima e tal, também não deu certo, não resolveu o meu problema. Aí agora eu entendi que é a comunicação. Eu percebo que é a comunicação. Deve ter alguma coisa aqui que não está saindo tão bem quanto eu esperava. É a comunicação. Sim, é a comunicação. E aí, o colaborador. E já dissemos também que as empresas estão. Que as empresas estão dispostas a pagar até 20% a mais para aquele colaborador que tem a comunicação desenvolvida. Então, assim. Já perdeu uma vaga de emprego para o outro coleguinha que você conhece, que não seja tão capacitado quanto você? Será que ele não se comunica melhor? Eu falei isso com um colega ontem aqui do escritório aqui, ele era um diretor de uma auditoria. Porra, já é verdade, viu, cara? Eu lembro que na empresa, quando crescia, tinha um pessoal que era ruim de resultado, mas o cara tinha um traquejo ali, rapaz, fala pra você, viu? Consegue se vender, faz o marketing pessoal dele. Quem você vai contratar, Jean? Vamos ser bem claros aqui. Uma pessoa que senta. Oi? É, eu fiz isso, eu tenho 10 anos já de experiência e tal. Ou uma pessoa que vem com uma postura mais reta, respeitando, você olhando nos seus olhos, falando de uma maneira clara, objetiva, direta, assertiva, Contando uma boa história contando uma das boa experiências, história. né? Exatamente, porque a técnica você pode desenvolver. A comunicação ela tem que ser trabalhada com tempo, com É constância, né? seriedade, é constância. Uhum, Então, as empresas que percebem, que já estão percebendo isso, elas entendem que a alta performance que elas buscam dos funcionários está totalmente ligada à comunicação. E o colaborador que ainda não entendeu isso, sinto dizer, vai ficar para trás. vai. Não vai se desenvolver. E vai fazer o quê? O que falamos aqui no início. Vai culpar o coleguinha, vai culpar a empresa. Mas será que não é importante também olhar, pegar o espelho da sinceridade, digamos assim, e olhar para si, ver o que pode ser ali melhorado? Com certeza. Se você pega, por exemplo, hoje as empresas empresárias sempre procuram eficiência. Então, a tendência é um hype de tecnologia e processos pela computação e tudo mais está sendo muito alto. Então, às vezes tem um processo que não está rodando, cara, a gente sempre pensa em automatizar ele e melhorar. E aí vai exigir mais ainda comunicação. Eu até recomendo o RH. Coloca na avaliação na trilha, né, de desenvolvimento das pessoas, a comunicação. Coloca, eu acho, um treinamento ali na página, ali, algo mais básico, algo nesse sentido, mas a pessoa vai galgando novas posições, você vai intensificando isso. Você tem que ter. Mas não espera também a empresa te chamar para você fazer um trabalho, né? Você tem que correr atrás. Então a oportunidade ela cai no colo de quem vai atrás, né? Sim. É. Quem tem sucesso é porque foi atrás do sucesso, não ficou esperando cair no colo. E aí, mas que eu ia pedir para vocês como que vocês acham aí, talvez umas 3 dicas aí, eu acho que colocaria uma delas que eu queria recomendar, o medo, que a pessoa poderia fazer, né, ela mesma por conta, poxa, não tem dinheiro, vou fazer, mas na hora que eu ganhar mais que eu fizer, eu vou fazer com as meninas. O que vocês recomendariam para o pessoal se desenvolver nesse sentido, como dica? Uma técnica muito interessante e que tem dado muito certo para quem trabalha no corporativo e que tem dificuldade para poder ser objetivo, ser assertivo na comunicação, é antes da reunião, antes de se apresentar, anotar em tópicos. Perfeito. Quais são os temas, quais são os assuntos, os números que eu não posso deixar de falar. Tem muita gente que vem até nós falando assim: olha, eu tenho uma dificuldade tremenda porque eu dou voltas na minha comunicação. Ou eu saio da reunião e falo: nossa, esqueci de falar aquele ponto que era importantíssimo. Então, essa preparação, de uma maneira mais simplificada, é você escrever em tópicos. E levar uma colinha, não tem problema nenhum. Né? Um caderno, a gente gosta muito de falar, escreva, porque você apreende mais dentro da tua mente quando você escreve. É Então, verdade. isso é fundamental. É uma dica que, assim, dá para você começar agora a fazer. A melhorar a tua clareza na comunicação. É colocando tópicos, organizando os seus pensamentos. Por mais tecnológico, pode fazer no celular, um bloco de notas, mas que diz o Sim. empresário que eu conheci, a memória vai te deixar na mão. Porque você confia nela, você vai esquecer. Tanto que a gente faz o nosso roteiro, nosso bate-papo aqui para conduzir uma comunicação mais fluida. Mas tem gente que gosta do papel, faça no sulfite, bem simples, né? Para quem não Adoro esse gosta, nossa, defende um pouco mais aí, não vai
matar algumas árvores, faz na tecnologia, no celular, ponto. Claro. Não reclame, faça. É só isso. Exatamente. Essa é a principal dica. E existe uma outra dica que eu gosto muito de passar para os nossos mentorados e durante os treinamentos, que é leia. Quer ler no Kindle, quer ler no livro? Aliás, muito obrigada pelo livro. Imagina, depois vocês... Vamos ler, a gente gosta muito. A leitura, ela é fundamental para quem quer se comunicar melhor. Você ganha repertório cultural, você ganha Uhum. vocabulário. E aí, leio todo dia à noite, né? Lê um parágrafo em voz alta. A leitura em voz alta te ajuda a melhorar a sua modulação vocal. Sabe aquela fala, normalmente, que é o monotom, que dá soninho? Uhum. Você só consegue melhorar quando você interpreta o que você está falando. E como é que você consegue fazer isso? O primeiro passo é você fazer uma leitura interpretando. A gente fala, né? Quem tem filho, lê historinha de criança, porque é difícil você fazer o lobo com uma voz sem graça, né? Tá Uma mentindo. bruxa, né? Então, você, utilizando a interpretação, brincando com as palavras, quando você for fazer uma leitura ou for se apresentar na sua empresa, você vai ter mais prática para fazer isso. Uhum. A leitura de poesia também é muito boa para você praticar a modulação vocal. Mas tá bom, não quero ler poesia, não tenho filho. Pega o livro de cabeceira e lê um parágrafo. Não estou pedindo uma página, não estou pedindo um Não tô com capítulo. tempo, não. É Um o parágrafo. parágrafo. Lê em voz alta todo dia. A gente está falando da constância. Leia todo dia. Você vai ver como a sua comunicação vai melhorar. Não tem desculpa, gente. Você está falando da questão de tempo, aí eu colocaria o seguinte: tudo aquilo que é uma prioridade Você coloca tempo. ganha tempo na nossa vida. É Se eu verdade. preciso melhorar minha comunicação, eu vou investir tempo na minha comunicação. E aí, na questão da leitura, né? A gente sempre fala, saia da sua zona de conforto. Uhum. Você gosta de romance? Leia um livro sobre ficção científica. Por quê, Jean? Porque você vai ganhar repertório? Também. Mas vai que você encontra um cliente ou então um colaborador que fala que vai para uma reunião ou então você vai até a mesa dele e encontra algo, um livro sobre ficção científica. Poxa, você gosta? Eu adoro esse tema e tal. O que acontece? Um relacionamento E daí que começa sai o a ser negócio. construído. Daí que sai o sucesso. Aí que sai o sucesso. Então, na questão da leitura, mude o seu repertório, saia da sua zona de conforto, leia sobre variedades. E assim eu digo também, né? Você está acostumado a frequentar determinados espaços, muda para você encontrar pessoas diferentes. Desafie-se, né? Desafie-se. Ali também você vai treinar a sua comunicação. Uhum. Você estava falando sobre a questão de modulação vocal. Ah, Tem também, para a gente poder aprimorar a comunicação, alguns exercícios mesmo, né? Que a gente pode trazer aqui que não sejam tão vexatórios. tem um que eu acho Da caneta? ótimo. Não, tem um que é ótimo. É assim, ó. Tem muitas mulheres que reclamam da voz aguda demais, Aham. que às vezes infantiliza mesmo, né? Canta uma Marília Mendonça escondida dentro do carro, uma Ivete Sangalo, sabe? Vai cantando pro trabalho, porque elas têm uma voz mais grave. É verdade. E aí, pra você chegar, você não vai chegar numa voz da Ivete. Se chegar, vai pro show de calouros, né? Mas tenta chegar nesse tom escondida, dentro do carro, em casa. Você vai brincar com a variação da tonalidade da sua voz. Perfeito. E aí, quando você precisar falar sério, se apresentar e ter um tom um pouco mais grave, você consegue chegar num pontinho mais grave da sua voz. Então, é algo assim, divertido, lúdico. O pessoal adora. Fala assim, ai meu Deus, eu vou cantar. Roberta, cantei. A Marília, escolhe o cantor que tem uma voz mais grave, né? A Uma gente mulher. gosta de cantar no banheiro, né? Manda mensagem. Cantei aqui. Não, é legal, é divertido. Não, a gente tem um repertório de músicas que a gente manda para os nossos mentorados. Mas é algo que realmente faz a diferença. Ajuda na questão do tom de voz. A gente falou de roteiro mental, então, para Uhum. anotar ali os tópicos, né? A gente falou sobre a questão da leitura, de você diferenciar o seu repertório. Falou sobre ler em voz alta para você trazer ali vários tipos de modulação vocal, para você A interpretação, né? interpretar mesmo. Exercício vocal, eu pensaria também na sua postura, na intencionalidade de você se posicionar dentro dos espaços Não ficar que franzinho, você não. frequenta. Não. Exatamente, mas não apenas todo mundo sabe minimamente, né? Não ficar Retraído. retraído, olhar nos olhos, né? Pensar numa postura mais reta, com os ombros. Larga o celular, né? Pelo Larga amor o de Deus. celular, gente, isso é importantíssimo, você pontuou muito bem. As pessoas estão conversando umas com as outras, tô prestando atenção, tá? E tô aqui, olha,
Não, você não está prestando atenção. Você não está minimamente respeitando a pessoa que está conversando com você. Com O certeza. nosso cérebro não consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Sei que as mulheres vão dizer, consigo sim. Mas não com qualidade. Não, Não, é é verdade. sério. Eu já paro de conversar. A pessoa tá no celular, eu não Exato, converso mais. Eu acho é uma falta de falta de respeito. É uma falta de respeito. Nos treinamentos, a gente tem uma dinâmica que mostra isso de uma maneira muito clara. As pessoas caem em si. Quando elas entendem o que a gente faz, e a gente faz, tá? Para tirar da zona de conforto ali. A gente gosta disso. Quando a gente faz essa dinâmica, as pessoas são tocadas. Ontem eu De fui num verdade. prédio e o pessoal entrou no elevador no celular. Eu conversei com o cara, né? Mas assim, a maioria ficou no celular. Fiquei só observando. Eu gosto de observar todo mundo. Não observar no jeito, mas porque é a comunicação que você está dando, né? Pô, no celular. Às vezes a pessoa perde a oportunidade, ali você poder ser contratado por uma pessoa, Sim. vender um serviço, mas tá no celular. Larga esse maldito telefone. Deixa ele do lado, no bolso. É falta de educação. Exatamente. Sim. E dentro do elevador, por exemplo, as pessoas hoje não dão bom dia. Você, bom dia, todo É, mundo. bom dia. É. Bom dia pra você também, né? Educação, né? É, exatamente, né? Já eu sou um pouco mais direto. Bom dia pra você também, né? Foi bom, dormimos, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas assim, gente, pô, bate-papo muito bom, viu? Ai, a gente Ficaria mais gostou tempo. também. Obrigada. Opa! Passou rápido, né? Passou mesmo. Mas que legal, viu? E onde o pessoal encontra vocês? Temos o nosso perfil no Instagram e no LinkedIn, Duas Robertas, @Duas Robertas, como se escreve? DUAS Robertas. Não tem erro, ó. É verdade. Estamos lá. É verdade. Com Mas a gente vai muitas deixar aqui dicas. também no vídeo e tal. Por favor, coloquem aí, pessoal da. Coloca aí no GC. É, fica a dica. Mas obrigado. Você quer deixar algum recado final, pessoal? Olha, não espere, não deixe, né, a dor realmente tocar você, a oportunidade passar na tua frente para você olhar para a sua comunicação, né, Rô? Invista na sua comunicação. A comunicação é a ferramenta que vai te levar para um outro patamar, que vai te trazer segurança, que vai te trazer a clareza e a assertividade que você tanto busca. Se até agora nada resolveu, investe na comunicação, que com certeza você vai ter uma ótima história para contar. É isso aí. Pessoal, obrigado. Mas, ó, não investe na comunicação. Não esqueça, viu? O pessoal esquece de, vou investir no curso técnico e tudo mais. A comunicação, eu falo, pô, eu tô até chutando, 80% do seu resultado vai ser só comunicação. Então, você vai fazer um planejamento, coloca um pouquinho de comunicação, faça o seu teste. Depois conta pra gente. Bom, queria agradecer também aqui a patrocinadora do canal, DP Partner, que faz aprimoramento da parte de departamento pessoal, isso de qualquer tamanho, qualquer volumetria, qualquer complexidade. E também a Fopag BPO, que faz a terceirização da folha de pagamento. Então, se você tem problema na sua empresa, tá achando que tá perdendo dinheiro, quer melhorar, chame a gente. Bom, meninas, obrigado aí e até mais, viu, pessoal? Muito Tchau. obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchauzinho.